É, não é fácil ser consumidor no Brasil, não, mas a OAB está aqui como uma parceira da sociedade brasileira e, por consequência, uma parceira do consumidor brasileiro. Muito boa noite a todos e sejam muito bem-vindos para esse nosso terceiro dia do circuito de lives da Comissão de Defesa do Consumidor da 28ª subseção da OAB. Esse evento é uma promoção da 28ª subseção da OAB e uma realização da nossa Comissão de Defesa do Consumidor em homenagem nesse mês de março, que entre outras matérias, né, nós já falamos aqui das mulheres, entre outras questões históricas, homenageia o consumidor, que é esse dínamo que mantém a economia e a sociedade em plena vitalidade. E como vocês sabem, a OAB ela se organiza em comissões temáticas para melhor trabalhar e desenvolver as várias nuances que envolvem não apenas a advocacia, mas os vários ramos do direito, né? Agora, como é que funciona uma comissão? Como é que uma comissão de defesa do consumidor ela é formada? Qual que é seu objetivo e, principalmente, qual que é seu trabalho durante esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo? Além do mais, quais foram as inovações dentro do direito do consumidor que nós tivemos a oportunidade de perceber nesse momento de pandemia? Eu tenho certeza que essas e outras questões vão ser esclarecidas pelo nosso convidado especial dessa noite. Eu já quero agradecer a vocês que já estão fazendo parte da nossa audiência. Deixa eu ver aqui se eu já posso... Olha, o doutor Ramon Martins está com a gente, o doutor Delmo Simini está conosco, o doutor Ivan Cardoso está com a gente, muitíssimo obrigado. Eu vou pedindo às pessoas para, além de conectarem aqui conosco, mandar sua mensagem, às vezes mandar sua pergunta, algum esclarecimento que ele possa querer. Doutor Guilherme Henrique está com a gente também, muito obrigado, viu, doutor? E no dia de hoje, nós temos também a honra de receber o doutor Cristiano Lima de Freitas, que é o nosso vice-presidente da 28ª subseção da OAB, a quem eu cumprimento, passo a palavra para que dê as suas considerações iniciais e faça, logicamente, a abertura oficial dos nossos trabalhos. Doutor Cristiano, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente hoje. A palavra é sua. Boa noite a todos, é sempre um prazer muito grande, Luiz Gustavo Saboia de Cássio Mota, meu querido amigo, meu fraternal amigo, expoente da advocacia aqui dos Vales. Muito obrigado pelo convite para participar. A 28ª subseção da OAB decidiu por manter o circuito de lives nesse mês de março, que é o mês considerado o mês do consumidor. Estamos, então, no segundo circuito de lives em comemoração ao mês do consumidor, mês de março. Essa palestra de hoje vem a somar com algumas outras que já aconteceram ao longo da semana, outras virão, e sempre tratando do assunto voltado ao direito do consumidor, à atividade consumerista como um todo, que todos nós, enquanto membros da sociedade, exercemos no dia a dia. Eu gostaria de agradecer muito a presença dos colegas advogados e advogadas que estão nos prestigiando hoje aqui. Foram nominados alguns aí pelo doutor Luiz Gustavo. Gostaria de agradecer a todos os demais presentes que estão nos prestigiando. E gostaria principalmente de agradecer ao palestrante da noite, o doutor Felipe Comarella Milanês. Obrigado, doutor Felipe, por ter reservado aí um horário na sua agenda, que com certeza deve ser muito atarefada, muito conturbada. E obrigado pela deferência de nos ceder um espaço para estar aqui conosco essa noite. Meus queridos, eu gostaria de fazer um breve relato sobre o currículo do palestrante dessa noite. Se me permite, doutor Felipe, fiz um resumo do mesmo, para que o senhor tenha mais tempo aí para falar sobre o direito do consumidor. Mas eu acho que vai dar para que todos tenham a noção de quão capaz e experimentado aí o senhor é.
é o profissional Felipe Comarella Milanês, que é membro da Comissão de Direito do Consumidor da Seccional Mineira da OAB. É doutor em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, em Portugal. É mestre em Direito Privado e especialista em Direito de Contratos e do Consumo. É também professor da Universidade Federal de Ouro Preto e coordenador do Núcleo de Direito do Consumidor pela mesma universidade, UFOP, de Minas Gerais. Enfim, eu quis fazer esse breve resumo para deixar claro aí para todos os presentes a capacidade e também o conhecimento do nosso palestrante da noite. Neste momento, eu abro oficialmente os trabalhos dessa noite de live e passo a palavra ao palestrante, Dr. Felipe Comarella Milanês. A palavra está com o senhor, Dr. Felipe. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradecer primeiramente o convite de participar aqui com vocês. Dizer que o currículo não é nada, né? Nós somos o que somos pelo que nós fazemos, né? Não do que dizem que nós fizemos. Então, acho que é todo dia que a gente prova o que a gente é. Eu fico até um pouco constrangido quando se fala de currículo. E um agradecimento especial à subseção de Teoflotone. E nesse momento eu falo que se algo de bom, e sempre há algo de bom nas crises, okay? Sempre há. Se há algo de bom que essa pandemia catastrófica trouxe para a gente, é a oportunidade de alguém estar em Ouro Preto, conversando ao vivo e vendo os colegas de Teoflotone. Seria muito difícil nos reunirmos fisicamente no mesmo local numa quinta-feira à noite, em março. Então, é algo que nos aproxima e permite troca de experiências, conversas, algo que até então a gente não tinha tanta possibilidade. E para a advocacia, em especial, essa troca de experiência, esse contato fraternal que a gente consegue estabelecer, ela é fundamental, né? Porque todos fazemos parte, ou todos escolhemos como sacerdócio. Depois vão entender o porquê que eu digo sacerdócio. Vamos entender o porquê escolhemos o sacerdócio da advocacia. Sempre tive o sonho de ser advogado, desde o primeiro momento que entrei na faculdade. Tornei-me professor, mas nunca deixei de ter o espírito do advogado. E acho que a advocacia, às vezes, ela é mal compreendida. Ela é mal compreendida porque muitas das vezes a gente acha que só um lado tem direito à defesa, que só um lado tem direito a ser levado em conta. E muitas das vezes o que precisa é um advogado e um advogado corajoso para falar não. Isso está errado. Aquilo que o cidadão e a cidadã, por conta dos nossos problemas sociais, históricos, se sente inferiorizado e não consegue dizer um não a um banco que manda um cartão de crédito para ela, é aprovado, que não consegue dizer, vai caber ao advogado e à advogada falar por essa pessoa. E avocare nada mais é do que falar por alguém. E o advogado é aquele que fala por alguém, pelo seu cliente. E o advogado e a advogada que atua na área de direito do consumidor tem uma função mais acrescida ainda, mais relevante. Porque ao defender o consumidor, ele também, como reflexo, está defendendo todos nós, consumidores. Que todos fazemos parte do mesmo grupo. Eu posso dizer para todos aqueles que estão nos acompanhando agora e na gravação, pensem no time de futebol. Pensem na cor que você mais gosta. No dia da semana que você prefere para assistir o seu jogo de futebol. Se você joga na meia esquerda, na meia direita, na ponta esquerda ou na ponta direita, pouco importa. E muito difícil de termos todos aqui nesse momento respondendo a mesma coisa para a mesma pergunta.
mas eu posso dizer sem dúvida nenhuma, e aposto no dedo da minha mão, algo nos iguala neste momento. Neste momento, todos somos consumidores. Neste momento, todos somos consumidores. Seja do Facebook, seja da companhia de energia elétrica, seja da fabricante do computador, do celular, seja do site que nós estamos usando para fazer o streaming. Ou seja, se algo nos une, se algo nos iguala nesse momento tão difícil de encontrar um ponto de igualdade entre as pessoas, é que somos todos consumidores. E a despeito disso, apesar de todos sermos consumidores, o consumidor, pelo menos nos últimos 6 anos, tem passado por uma fase bastante complicada no que se refere à proteção. Há uma grande desconstrução de fatores históricos que moveram o surgimento de Código de Defesa do Consumidor, surgimento de legislações especiais e uma desconstrução. E quando falamos em desconstrução de direitos, temos que ter a noção que é um direito que todos nós temos. E toda vez que um consumidor perde um direito, todos nós ficamos mais pobres de proteção. E aí, por isso que falar de consumidor é fundamental. Por isso que muitas das vezes eu falo de uma forma mais eloquente, mas gostaria que fosse bem ponderada nesse aspecto. Muitas das vezes o indivíduo não casa durante a vida inteira. Muitas das vezes o indivíduo não vai vender o carro e nem comprar um carro. Muitas vezes na vida o indivíduo não vai receber uma herança. Muitas vezes ele nem vai fazer um contrato de locação. Mas certamente na vida dele ele vai ter uma conta de banco. Certamente ele vai andar de ônibus em algum momento. Certamente ele vai ao supermercado comprar lata de óleo e o arroz e feijão. Certamente ele vai receber alguma correspondência em casa que ele pediu. Então, pessoal, o direito do consumidor, ele é, para mim, e aí eu peço desculpas aos colegas por essa eloquência, mas ele é o direito da nossa vida. O direito do consumidor é o direito da nossa vida. Porque todos nós, gostemos ou não, percebamos ou não, somos consumidores ao longo da nossa vida. Desde o momento em que nascemos ao momento que morremos. E não há como nos desconectar dessa nossa relação com o consumidor. Por isso que falar sobre o direito do consumidor e proteção do consumidor é algo de extrema relevância. Seja para o profissional do direito, seja para o consumidor perceber que é importante ele dar valor ao fato dele ser, primeiro, pessoa, ser consumidor. E enquanto pessoa, enquanto consumidor, ele não tem que pagar nada a mais para ser bem atendido, não tem que pagar nada a mais para ser bem tratado e não tem que pagar nada a mais para ter um produto de qualidade. Por quê? Porque é um direito que ele tem de ser bem atendido. E nós somos levados, muitas vezes, a achar que ser bem atendido é um favor. Ao ponto, inclusive, de pagarmos por sermos bem atendidos. Porque quando nos recusamos a pagar a taxa de 10%, e olha que nós já pagamos pelo produto, a pessoa chega e fala, mas você não foi bem atendido. Como se o nosso direito fosse uma opção para o fornecedor. E isso leva muito a essa situação, o fato de nós, enquanto consumidores, somos passivos. Nós aceitamos as mudanças quietos. E sabe por quê? Porque é difícil nos organizarmos. É difícil olhar para o outro que eu não conheço e falar, ele está na mesma situação do que eu.
Por isso que eu quis mostrar para todo mundo aqui, ao falar da camisa, do time, cor que prefere, mostrar que a gente tem um monte de diferença. Mas se a gente consegue se apegar àquilo que nos iguala, a gente consegue ter uma força que ninguém consegue controlar. E todos somos consumidores. E qual foi a última vez que alguém aqui ouviu na rádio um programa, seja do poder público que for, falando sobre a defesa do consumidor? Quantas propagandas você já viu na televisão divulgando um direito que você tem como consumidor? Não, eu não lembro. Não me lembro quando isso aconteceu. Agora, quando se trata de uma atuação organizada, aí, do outro lado, começa a dar valor. E essa questão da nossa falta de organização, ela está na base do discurso historicamente considerado como aquele que criou o Dia do Consumidor, um discurso do Kennedy, 15 de março de 62. Ele diz lá que consumidores somos todos nós. Mas ainda assim, eu estou resumindo bastante, mas ainda assim a gente não é ouvido. É claro, porque quando eu falo sozinho, quando eu estou lá sozinho no supermercado reclamando porque me vendeu um produto estragado e eu quero trocar, as outras pessoas passam do meu lado e muitas das vezes falam: "Ah, o encrenqueiro". Quando na verdade deveria estar junto e dizer: "Realmente, eu não volto aqui mais não, se você estiver vendendo produto estragado". Façam isso. Como vai mudar o atendimento em relação a vocês? Então, o primeiro aspecto importante que eu quero destacar é a essencialidade do consumidor dentro do mercado. O consumidor é fruto do capitalismo. E aqui não poderíamos entrar num debate, mas não é objeto dessa nossa conversa. O consumidor é fruto do capitalismo. Só que o capitalismo, ele tem as suas falhas. Aquele que tem, quer ter cada vez mais. E, de outro lado, tem aquele que adquire aquilo que o outro fornece. O consumidor é aquele que estabelece ou que garante o combustível de uma economia. Se me perguntarem quem veio primeiro, o consumidor ou o fornecedor, eu vou dizer que no início foi o fornecedor. Mas depois ele só existe e só continua existindo porque do lado de cá existia quem adquirisse os seus produtos, adquirisse aquilo que ele tivesse oferecendo. Por isso, então, em um momento de crise financeira como essa, a pandemia impacta tanto, porque muitos de nós estamos com problemas financeiros, muitos de nós estamos endividados, e vamos falar de endividamento hoje rapidinho, e isso gera o quê? Um enfraquecimento da economia, um enfraquecimento da arrecadação estatal e enfraquecimento dos recursos públicos, logo nós não temos dinheiro para fazer tudo que precisa. Olha como o consumidor deveria ser mais respeitado pelo Estado, como ele deveria ser mais respeitado pelas grandes empresas. Só que nós não nos entendemos como parte de um mesmo grupo. Então, quando você está sozinho lá reclamando, a pessoa fala não para você, sabendo que grande é a chance de você engolir aquele não e voltar com o rabo entre as pernas. Mas quando você diz, não vou pagar 10%, porque não é obrigatório e é meu direito ser bem atendido, ele não vai te obrigar a pagar, porque ele sabe que você não é obrigado a pagar os 10%. Saber dizer não é um libertador para o consumidor. Só que para isso a gente precisa ter consciência dos nossos direitos. A gente precisa conhecer o direito primeiro, para depois entender a sua importância, para só depois falar assim, eu vou exercer. Porque muito pouco basta falar que existe um Código de Defesa do Consumidor que distribui um monte de direitos. Se eu não souber o que significa, eu jamais vou entender quando eu estou tendo um direito desrespeitado. Então, de que adianta estar escrito na lei se o consumidor da ponta
se todos aqueles nossos colegas, amigos que estão acompanhando a live não entenderem o que significa. É muito fácil enganar o consumidor. É muito fácil, por quê? Porque o consumidor não consegue ter acesso a todas as informações que ele precisa para exercer o seu direito ou para até atuar de maneira mais consciente no mercado de consumo. E aí surge a figura daquele profissional, muitas vezes atacado, mas que é essencial para a justiça. E não é essencial apenas para o judiciário, para a justiça, como algo que queremos alcançar. O advogado é advogado. Se existe uma frase muito emblemática que eu sempre vejo nos adesivos da OAB, é dizendo que não há justiça sem advogado. Sem advogado e sem advogado. Por que isso? Porque é muito mais fácil passar por cima do direito de cada um de nós quando nós não sabemos o que está acontecendo. Quando você coloca na equação uma pessoa habilitada, capacitada e que exerce uma função elementar para protegê-lo dos abusos, muda de jogo a equação. Muda de jogo a equação. Claro que temos alguns problemas, imagino que os colegas advogados e advogadas enfrentam meros aborrecimentos toda hora nas decisões dos juízes, né? E muitas vezes negam o mais basilar direito de personalidade do nosso consumidor. Por isso, dizer não ao juiz também é importante. E para dizer não para o juiz, é importante a gente entender o porquê daquele direito. Por que eu tenho que proteger o consumidor? Porque ele merece essa proteção. Aqui no Brasil, a gente tem um problema que poucas pessoas conhecem a Constituição e o que ela significa. Mas está lá, como cláusula pétrea, aquilo que é mais elementar dentro dessa sociedade que se organizou numa república e, a partir de 88, criou essa Constituição. É obrigação do Estado, União Federal, Estados de Minas Gerais, Prefeitura de Teófilo Otoni, todo mundo, todo o poder público tem a obrigação de, a partir da legislação, estabelecer uma proteção dos consumidores. Essa é um aspecto muito importante de se tratar. E se a obrigação é proteger, como é possível desconstruir a proteção? Porque é isso que nós estamos vendo. Podemos falar de cancelamentos de shows, passagens aéreas, não é isso? Um casamento que você agendou e não pode desmarcar, mas teve que pagar uma multa, mas a Covid não deixou você casar. Ora, que sociedade é essa que aceita andar para trás? Aí eu retorno do mesmo ponto que eu falei do início. É fácil perdermos um direito quando a gente não entende a importância desse direito. A balinha de troco diz muito sobre a gente. A balinha de troco diz muito sobre o nosso comportamento em relação aos nossos direitos. Não é pela balinha de troco, mas é o que ela representa. Significa que a gente aceita abrir mão de algo que nós consideramos barato. Aí está o problema. A gente considera barato muitos dos direitos que são essenciais. Ora, se eu não valorizo o meu direito, aquele lá do outro lado que deveria respeitar o meu direito tem todo o estímulo para não cumprir o meu direito. Eu abro mão dele facilmente. E aí começa envio de cartão, cobranças indevidas. Quem aí confere todo mês a conta de telefone para saber se está vindo 30 centavos, 50 centavos a mais na conta? Dificilmente. E aí, o doutor Marcelo, do PROCON da Assembleia, colega nosso da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, sempre fala, em matéria de consumidor, as pequenas lesões são grandes negócios. Porque individualmente eu perdi R$1 na minha conta que nem senti falta.
multiplica por 2 milhões de clientes, esse é o lucro da empresa, mas que individualmente só nos custou R$1. A empresa percebe essa questão da massa, nós não percebemos. Mas a função da proteção do consumidor, ela está relacionada até com a nossa economia, com o nosso capitalismo. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que a Constituição brasileira é de esquerda. Eu não vou nem entrar na discussão de que ele chama de esquerda ou direita, ok? Porque isso já é uma outra live bem interessante de se fazer. Mas fato é que a Constituição brasileira preza pelo equilíbrio. A Constituição brasileira preza pelo equilíbrio. Ela é de centro. E quer uma prova? Quando ela vai falar do nosso capitalismo, ok? Quando ela vai falar do nosso capitalismo, lá no artigo 170, peguei ele aqui para não errar nada dele. A ordem econômica, ou seja, o nosso capitalismo, fundada na valorização do trabalho humano, olha o trabalho, o aspecto da esquerda, e na livre iniciativa, a sua liberdade de, pelo seu próprio esforço, se enriquecer, um valor básico e elementar da direita. A ordem econômica brasileira, então, ela anda de mãos dadas com princípios da esquerda e da direita, logo ela é de cima. Mas atenção que ela vai dizer. Esse nosso capitalismo, baseado na valorização do trabalho, na livre iniciativa, ele só existe para uma coisa. Percebam, ordem econômica, fundada na valorização do trabalho na livre iniciativa, tem por fim, ou seja, existe para assegurar a todos existência digna. E todos não são alguns. Todos somos nós, todos consumidores. 220 e poucos milhões de habitantes que residem nesse país. Se existe algo que é mal compreendido, é que o nosso capitalismo tem o quê? Uma âncora que baliza, diz, olha, isso já não dá mais. Por quê? Porque a finalidade disso tudo, de riqueza circulando, de liberdade empresarial, o que seja, só pode existir se o resultado final garantir a existência de todos de maneira digna. Se viola um direito, se passa a violar o direito de todos os consumidores e o Estado faz vista grossa, não está cumprindo com aquilo que a Constituição impôs. E por isso que falar em nome do consumidor, por isso que ter alguém para defender o consumidor é tão importante, porque sozinho a gente não tem força. Sozinho, se a pessoa me falar um não, eu acabo engolindo e voltando para casa. E aí surge o papel da OAB, que é o ponto central aqui da nossa fala, que depois de quase 20 minutos eu estou chegando nela. A OAB possui diversas divisões internas por área de atuação jurídica. Aliás, para aqueles que não são da advocacia, a OAB, e aí, sem parecer ufanista, a OAB é, ou pelo menos deveria ser, reconhecida como a instituição que é a última salvaguarda de cada um de nós. Percebam bem, a gente pode não gostar do advogado que defendeu X ou Y, mas aquele advogado que foi garantido a participação dele vai ter quando for o seu caso, quando for a sua situação. E é a Ordem dos Advogados do Brasil que é a salvaguarda, é a última barreira de defesa contra a desconstrução dos nossos direitos. Porque ela é organizada, ela está capilarizada no Brasil inteiro, ok? E aí entra nesse aspecto as suas subcomissões, as comissões temáticas. Nós temos a OAB Federal, temos uma Comissão de Defesa do Consumidor e temos a OAB Estadual da Comissão de Defesa do Consumidor. Muita atenção aqui. Nós temos divisões internas como Comissão de Direito Civil, nós temos a Comissão de Processo, temos a Comissão de Direito Imobiliário, Comissão de Direito de Família. Dentro dessas comissões, você vai ter aqueles que vão estar de um lado do marido, do outro lado da esposa,
por exemplo, você vai ter aqueles que vão defender os empresários e outros vão defender aqueles que se relacionam na relação empresária com eles. Já na Comissão de Defesa do Consumidor, não há espaço para outra coisa senão vestir a camisa da defesa do consumidor. É claro que isso não significa dizer que o consumidor, às vezes, não tem razão. Até porque é um dever nosso ético dizer a verdade para o cliente, dizer a verdade para o consumidor. E muitas das vezes ele pode não ter razão no que ele está querendo. Agora, enquanto comissão de defesa, a mínima lesão tem que ser motivo do mais alto dos bravos, para não deixar passar nada, ok? Para não deixar passar nenhuma violação. E o Gustavo estava relatando que a Comissão de Defesa do Consumidor da Subseção de Teófilo é muito ativa e precisa ser ativa, porque o consumidor sozinho não consegue dizer não. E se não tiver a OAB, e esta comissão é um sacerdócio por isso, porque ela impõe um ônus aos seus membros, porque se quiser desenvolver as teses favoráveis às grandes empresas, vai continuar seguindo a sua vida, mas não dentro de uma comissão de defesa do consumidor. Aquele grupo que é tão negada a dignidade, aquele grupo que é negado o respeito. E toda vez que a gente aceita uma pequena lesão aos nossos direitos, a gente aceita um desrespeito, o nível de desrespeito muda. Daqui a pouco vai mais um pouquinho. Daqui a pouco vai mais um pouquinho. Ah, isso não vale de nada, isso é pouca coisa, 15 centavos por conta cada conta. Daqui a pouco, nós já perdemos muito mais direitos, tal como hoje. Tal como depois de um ano de pandemia, nós temos diversas leis destinadas à salvaguarda do mercado, porque é importante salvaguardar o mercado, não estou dizendo que não é. O consumidor perdeu de 7-1, fácil, mais fácil do que a goleada da Alemanha. O consumidor está perdendo de 7-1 no último ano. E vamos perder mais. Quer um exemplo? Há mais de 10 anos se discute endividamento no Brasil. Quantas famílias recebem aquele cartão de crédito maroto que o banco encaminha dizendo 5 aprovado. Compre agora e seja feliz. A pessoa no final do mês não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Ah, faz aqui um ajuste, vamos renegociar essa dívida, eu te empresto mais 5 mil se você renegociar. E toma mais isso na cabeça. Pois bem, desde o ano passado, esse projeto de lei já está pronto para ser votado na Câmara. Pronto. Ele não entra em votação. Sabe por quê? Porque os consumidores não são organizados. E aí que surge a importância da OAB. A OAB encampar e as comissões de defesa da OAB encamparem a defesa desses projetos. Nós fizemos recentemente uma grande movimentação em prol do 3515, que é um processo, que é o projeto de lei que trata do endividamento. E foi custoso para organizar o Brasil inteiro em prol disso. Parece que a gente não falou nada. Porque depois de uma semana morreu o assunto. E aí agora, recentemente, ontem, MP prorrogando o tratamento relacionado a shows, por exemplo, e que se o consumidor, ele não vai ter direito a receber o dinheiro de volta. Se o organizador disser, eu vou marcar uma nova data, e aí lá depois a gente vai ver o que vai acontecer, o consumidor pode ficar sem ver o dinheiro de volta, porque existe uma lei dizendo isso. Claro que em momentos de crise, o essencial é a solidariedade. O essencial é entender
que os dois lados têm a perder. O problema é quando só um lado começa a perder. E toda vez que o consumidor perde um direito, toda vez que o consumidor fica mais pobre em matéria de proteção, perdemos todos nós. Todos nós. Então, aquele consumidor que vai lá na padaria comprar pão no final do dia, passe a exigir os seus 5 centavos de troco. Ou então vai dizer para o padeiro, então me dá desconto até você ter troco para me pagar. Por que sou eu que tenho que abrir mão de 5 centavos? Abra você e me dê 10 de volta. No supermercado, a mesma coisa. Ah, não, eu tenho vergonha de fazer isso. Então, se você estiver passando ao lado de uma pessoa fazendo isso, diga para ela, você tem razão de exercer isso. O meu pai me falava uma coisa que sempre me vacilou por alguns aspectos, principalmente nas brigas que eu comprava como advogado. Determinadas pessoas só parecem grandes enquanto a gente está de joelho. Quando você levanta, você fica maior do que ela. É isso que cabe a nós consumidores fazermos, nos levantarmos, nos organizarmos. E é isso que compete à OAB, à Comissão de Defesa do Consumidor das subseções, da nossa estadual. É estimular esse tipo de comportamento e estar ao lado, combatendo o bom combate, reivindicando o respeito e, principalmente, dando voz àqueles que não conseguem ser ouvidos. Porque esse é o consumidor. Ele não é ouvido por ninguém. Mandam ele ficar esperando lá no telefonezinho 5 minutos, sabendo que grande parte dos consumidores não voltam. Vão desligar o telefone e vão aceitar o problema. E paciência, é a vida, é assim, né? Não vou reclamar por pouco. É exatamente esse momento que a gente tem que cuidar. E aí, por conta dessa organização, muito já se construiu a partir da OAB. Muito já se construiu a partir dessa organização em defesa do consumidor. Mas, nesta pandemia, nós estamos perdendo de 7-1. Nós estamos perdendo de 7-1. Em todas as situações, ninguém está se preocupando se o consumidor tem uma dívida para pagar e aquele valor que ele pagou para o show lá, de R$500 para ir no Rio de Janeiro, não serviria para pagar essa dívida. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado com o outro lado. Em que momento o consumidor vai ser lembrado? Ele poderia ser lembrado na lei de endividamento. E seria muito importante, porque nós temos uma nação de endividados. Nós temos uma nação de endividados. Nós temos tanto problema econômico, que somos pobres, ao ponto de termos um 13º, e muitas das vezes nós temos um 14º, que é o cartão de crédito. Porque eu gasto hoje, que eu vou pagar depois do mês que vem só. Então eu coloco lá para frente mais um gasto, ou seja, eu crio artificialmente mais um salário para eu ter. Só que isso custa uma fortuna. E depois que a gente entra nessa montanha russa de dívida, difícil sair. E não sai mesmo. Ora, nós estamos falando de uma população em que a maioria das pessoas ganham menos de R$3.000, menos de 3 salários mínimos. Ora, como se mostra possível garantir subsistência para essas pessoas se muitas das vezes elas devem 3, 4, 5 vezes o que ganham no mês? Ah, mas a culpa é dele. Ele gastou porque ele quis. Será? Eu conheço diversos exemplos de idosos que recebem cartão de crédito dizendo que já tem um valor lá aprovado para ele. Na hora que ele vai na farmácia, fala para pagar com cartão de crédito, ele acha que está pagando no débito. No final do mês chega lá a dívida para ele pagar. Muitas das vezes ele paga só o valor mínimo, porque não conhece a diferença. Acabou. Ele entrou na montanha russa do endividamento. Hoje, o projeto de lei mais importante para o consumidor no Brasil
projeto mais importante para o consumidor no Brasil, sem sombra de dúvidas, é o 3515. É sobre o endividamento do consumidor. Super endividamento, né, professor? Já está se tornando. Não é nem o endividamento, é o super. Eu falo assim que é uma prática que se tornou maliciosa. As instituições financeiras, elas estão causando o endividamento até quando o consumidor não quer. Sim. Essas dívidas são as regras da tomada e do pagamento tá fazendo com que essa dívida fique eterna. Sim. E isso é bom para os bancos. Excelente para eles. Isso, para o capitalismo, e essa é uma fragilidade, o capitalismo ele precisa ter uma linha ascendente, o gráfico dele. O capitalismo não funciona com um gráfico horizontal. O capitalismo funciona subindo. Para que possa subir, tem que ter cada vez mais consumo. Só que a nossa capacidade de produzir riqueza é limitada, porque nós temos um salário no final do mês. Ora, resolve isso. Faz um empréstimo que você vai conseguir comprar mais, e cada vez mais. Então, o próprio capitalismo se sustenta desse endividamento. Porém, contudo, todavia, existe um ponto de virada. O ponto de virada é a incapacidade total e plena do indivíduo subsistir, e com isso quebra a própria economia. Porque se todos formos endividados, ninguém paga as suas dívidas. Não tem dinheiro circulando. A economia não morre. Então, o capitalismo puro, ele não funciona. E nem poderia no Brasil. Por quê? Porque no Brasil ele encontra limitadores éticos, que é a dignidade. E o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento de intervenção na economia. O libertário, aqueles que defendem a ausência plena do Estado, são contra, dizendo que os indivíduos resolvem entre si os seus problemas. Mas a nossa Constituição criou um balizador, um filtro. O consumidor precisa ser protegido. E o Código de Defesa surge como um limitador dessa liberdade. É o ponto de equilíbrio que eu falei lá atrás. O Código nada mais é do que um ponto de equilíbrio. Ora, o consumidor tem direito, mas não tem direito a tudo. O fornecedor tem deveres, mas não tem dever em todos os casos. Mas existe um ponto que não se ultrapassa. Daqui para frente é ilícito. Daqui para frente é abusivo. E, de novo, eu lembro, toda vez que a gente aceita abrir mão de um direito, a gente perde esse direito para sempre. Dificilmente vai encontrar alguém que respeite esse direito da gente. E está assim de direito dentro do Código de Defesa do Consumidor que não é respeitado. Por quê? Porque muitas das vezes você não vai reclamar do troco errado que você recebeu. Não vai reclamar dos R$5 a mais da sua conta. Okay? Então, a Comissão de Defesa do Consumidor, muitas das vezes, é ela que vai ter perante a associação comercial e dizer: existe uma prática abusiva acontecendo, isso está causando problema com diversos consumidores, é importante vocês reverem essa prática. E principalmente quando é de pequeno valor econômico, porque a pessoa vai achar que aquilo ali é insignificante, porque nós temos essa tendência. E por isso, continuo a reafirmar, é um sacerdócio a defesa do consumidor. Ou você coloca o ponto de corte rigoroso e não aceita, ou vai ser um faz de conta. Por isso que você pode ser um advogado que trabalha para fornecedor, para consumidor, não há problema algum. Mas eu, Felipe, entendo que se alguém faz parte de uma comissão de defesa do consumidor, ele tem a obrigação moral, ética, de adotar todos os comportamentos para defender aquele indivíduo que sozinho não tem força. E eu acho isso importante em contexto de pandemia, onde muitas leis muitas leis são criadas e diversas leis foram criadas, transporte aéreo. Mas antes da pandemia, já tinham tirado a nossa bagagem de graça.
Isso, antes da pandemia, já tinham tirado a nossa bagagem de graça. Verdade. Então, olha como funciona. Eu vou lá e tiro uma folha, uma florzinha do seu quintal. Você não reclamou. Eu vou lá e tiro outra florzinha do seu quintal. Daqui a pouco eu boto minha cadeira, minha cerveja e meu guarda-sol. Eu vou começar a tomar cerveja no seu quintal. E você não me tira mais de lá. É por isso que a gente não pode dormir jamais no ponto da defesa do consumidor. E volto a dizer, o projeto de endividamento, infelizmente, nós não podemos ir para as ruas, ok? Infelizmente. Mas, quando for possível, esse projeto só vai ser aprovado se formos às ruas das nossas cidades, se as comissões de defesa da OAB forem às ruas e cada comissão organizar a sua passeata pedindo a aprovação do 35. Porque aí nós vamos mostrar para o poder que estamos organizados. Só que para isso a gente precisa ter consciência. Consciência do porquê é importante reivindicar os nossos direitos, do porquê é importante brigar com o juiz que nega dano moral, porque ele alega mero aborrecimento. Sim. Aí eu digo para os colegas, nós estamos fazendo um trabalho lá na comissão, vamos publicar um livro sobre a posição do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em relação ao direito do consumidor. Eu estou fazendo um trabalho exatamente sobre mero aborrecimento. E posso dizer para os colegas, se há uma indústria, não é do dano moral. Se há uma indústria, é do mero aborrecimento. Sem dúvida. Por quê? Eu vou dizer por quê. Os juízes não compreendem o que é dano moral. O juiz acha que dano moral é você ficar aflito. Não. Dano moral é violar um direito de personalidade. Muitas das vezes, você tem um direito de personalidade desrespeitado. E isso é suficiente para gerar a reparação. E o judiciário não compreende. E é por isso que as nossas teses, e aí eu digo especificamente para nós advogados, precisa ser muito bem elaborada para brigar na segunda instância. Se tem um juiz cabeça dura, a gente tem que começar a transformar a jurisprudência. Porque de cima para baixo ele vai começar a seguir. Mas, se tem uma pandemia no direito do consumidor, é a pandemia do mero aborrecimento. Ora, como pode ser mero aborrecimento se a normalidade... O que é o mero aborrecimento para quem não é da área, né? Muitas vezes o juiz diz, olha, isso acontece toda hora. Isso é comum de acontecer, isso são coisas da vida. Olha só, são coisas da vida. Pera. Mas ficou normal porque o lado de lá não cumpre a obrigação dele. Ou seja, o que tornou normal aquela situação é o desrespeito permanente. A gente não pode achar que isso é normal. Ora, o descumprimento de um direito não pode ser banalizado ao ponto de dizer que é normal desrespeitá-lo. Direito não tem valor em dinheiro. Pode ser aquele que parece mais insignificante a você, mas se ele existe é para proteger um bem, um valor importante na sua vida. E muitas vezes o judiciário não compreende. E muitas das vezes é o dano moral que pressiona o lojista, é o dano moral que pressiona o supermercado, é o dano moral que pressiona o posto de gasolina a mudar o comportamento. Porque do lado de lá, o dinheiro conta pra caramba. Então, ao invés de ter 50 consumidores indo para a justiça e ganhando indenização, eu vou gastar menos dinheiro mudando minha forma de lidar com os consumidores. E é por isso que o mero aborrecimento precisa ser combatido e combatido com bastante vigor por nós na advocacia. Professor, muitas vezes essa temática do mero aborrecimento ela acabou se tornando uma estratégia corporativa. A empresa ela prefere continuar ferindo os direitos dos consumidores como uma espécie, eu vou usar uma expressão, mas como uma espécie de caixa 2, ela está ganhando ali, porque se ela fere o direito de 1 milhão
de consumidores, quantos desses 1 milhão vão ao judiciário? Quantos deles vão vencer as demandas? Quantos deles vão receber as indenizações? E essas indenizações têm o valor que deveriam ter? Então acaba virando uma estratégia corporativa de ganho. Na verdade é uma aposta corporativa que está dando certo. Está dando certo das empresas. Está dando certo. E aí, assim, entendo a minha provocação. Está dando certo, muitas das vezes, porque nós não estamos nos apoiando. Muitas das vezes, a gente está deixando de atuar como grupo e atuar individualmente. Aí entra um papel importante das comissões de defesa do consumidor. Aí tem uma importância de sentar com o juiz da comarca e dizer, doutor, está complicado, porque essas suas decisões estão desencadeando uma verdadeira pandemia, uma outra pandemia, e diz respeito aos direitos dos consumidores. E a comissão tem essa prerrogativa de fazer e conversar com eles. Façamos isso. É nossa prerrogativa de pedir para conversar. A gente não está querendo impor nada, mas estabelecer um contraponto. Professor Felipe, conta para o pessoal que a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, OAB Minas Gerais, procurou o Tribunal de Justiça e ofereceu gratuitamente um curso ministrado pelos advogados da comissão, para que os juízes pudessem ter uma ideia, muito mais do que uma ideia geral, da ciência das relações consumeristas. Né? Nós tivemos um destaque agora de uma decisão do Juizado Especial de Belo Horizonte, do juiz ignorando as súmulas do STJ e querendo que fosse provado o abalo na negativação indevida. Exato. Completo absurdo. Quando, na verdade, o direito ao bom nome é direito ao bom nome. Eu não tenho que provar se eu fiquei aflito, se eu fiquei frustrado. Até porque esse é um sentimento subjetivo difícil de se provar. Então é um argumento falacioso. E a gente tem que entender que nós, operadores do direito, não sabemos tudo. Claro que não. Mas o que a gente não pode ser jamais é preguiçoso. Preguiçoso para aprender mais. E muitas vezes falta ao Poder Judiciário, e aí não é crítica ao poder inteiro, mas para não apontar nomes, que eu tenho vários amigos juízes que são exemplos sem dúvida, de justiça, exemplos de justiça social. Mas às vezes falta para algum membro do judiciário a percepção de que ele precisa se atualizar. E às vezes a gente tem que lidar com o juiz que não conhece o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990. Trintão. Ok? E aí eu venho um ponto, não é da comissão de defesa, mas o que eu vivo na minha universidade. E possivelmente na que todos os colegas fizeram. Direito do consumidor não é disciplina obrigatória. Não é? O curso de Direito da UFOP, com a nova grade que foi aprovada, vai ter Direito do Consumidor obrigatório no terceiro período. Obrigatório. Isso é uma mudança importante, porque só assim a gente vai ter formação profissional desde a graduação, porque é muito difícil a gente, depois da graduação, ter que passar por toda a fase do aprendizado sem ter nenhuma noção. Né? E para termos juízes no futuro que saibam aplicar dano moral, porque é dureza quando você pega juiz, inclusive não sabendo a diferença entre responsabilidade do Código Civil e responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Aí começa a complicar demais para o nosso lado. E aí, por isso, que as nossas teses, os nossos petições precisam ser aquelas mais bem elaboradas, com jurisprudência, com doutrina, ainda que aquele cara nem vai ler, porque você sabe que ele pode não ler, mas para chegar no tribunal e tentar mudar uma jurisprudência. Isso. Porque, infelizmente, se nós não tivermos uma atuação conjunta, ou seja,
se a gotinha batendo na pedra for só uma gotinha, vai demorar muito mais tempo para fazer o buraco. Se todo mundo começar a pingar a sua gotinha naquela mesma pedra, fortalece. Então, a comissão pode muito bem discutir entre vocês linhas de atuação naquelas situações. Advogados, precisamos seguir esta jurisprudência, precisamos reforçar esta jurisprudência. Isso é ordem unida, gente. Isso é ordem unida. Se somos uma comissão de defesa, nós temos que atuar juntos nessa defesa. Então é o seguinte, agora nas petições de mero aborrecimento, vamos utilizar a jurisprudência, por exemplo, do STJ, que reconhece nessas situações, e vamos todos bater em cima disso. Porque uma hora o tribunal vai ter que se manifestar. E nós estamos falando de justiça comum. Eu sei que o juizado especial é outro problema que nós temos. O que falar ninguém me convence da legalidade de criar uma condição da ação fora do código do CPC, que é dizer que você só pode buscar a justiça depois de tentar esgotar na via administrativa. E aí vem aquela alegação tem que demonstrar lide resistida. Ora, o próprio comportamento dele de violar meu direito já demonstra a intenção dele de violar o meu direito. Eu não tenho que perguntar para ele, olha, você quer continuar violando? É só ler a contestação. É só ler a contestação, se der oportunidade para ele contestar. E ele contestou, a lide está resistida. Ora. Não é? Esse argumento da lide resistida, a gente tem que começar a chegar e falar assim, tudo bem, você tem um acordo para propor então? Sim. Porque você só usa essa lide para tirar a ação. Não, qual que é o acordo? Já que estamos aqui, vamos fazer aqui, qual que é o seu acordo? Foge, não fala. E essa é uma outra batalha que nós temos no juizado especial. Isso também é endêmico no Brasil. Tá? Eu também fiz uma pesquisa sobre isso. A maioria dos estados do Brasil tem orientações dos tribunais de justiça de estabelecer a necessidade da via administrativa antes da via judicial. Peraí. Quando eu estudei direito constitucional, a Constituição de 88, ela é nova. Muita gente não conhece ela ainda. Está lá. A lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça de direito. Ela não está dizendo que você tem que ir no judiciário só depois de ir no PROCON. Ela não está dizendo que você tem que ir no judiciário depois do consumidor.gov. Negar o acesso à jurisdição é negar um direito fundamental. Ou a gente começa a bater forte nisso e bater do jeito que tem que se bater, jogando, escancarando que a vontade muitas vezes é de não julgar. Por quê? Porque para muitas pessoas o juizado especial foi um tiro pela culatra. Por que isso? Porque facilitou as pessoas irem para a justiça. E eu ouvi de doutrinadores de processo que dizem que o brasileiro litiga demais. O brasileiro abusa do acesso à justiça. Para. Ele litiga demais porque o direito dele é desrespeitado demais. Então não vamos transformar a vítima em culpado nessa história. Não há que se culpar a vítima, mas nós temos uma tradição daquele que defende o seu direito é encrenqueiro. E ouvi de doutrinadores famosos de processo civil dizendo que nós litigamos demais. Ora, peraí, então nós vamos estar dizendo que nós temos um direito meia boca, né? Nós temos o direito de acesso à justiça, mas ele não é bem assim não, tá? Ora, que direito fundamental é meia boca? Nenhum. Ou ele é inteiro, pleno, ou é desrespeitado. Nós precisamos organizar atuações conjuntas contra essa estratégia de se reduzir o acesso do consumidor à justiça, do juizado especial principalmente, e mais, muitas das vezes delegando com um órgão que o consumidor não conhece, não tem acesso físico, como o consumidor.gov. E que nós, advogados, até hoje,
não conseguimos entrar nele como advogados. Temos que entrar com a senha do cliente. Então, peraí, é uma estratégia de desconstrução do direito do consumidor. E nós, como membros de uma comissão de defesa, temos a função institucional, o dever moral de dizer não a isso. Por quê? Porque depois que passa a boiada, não volta atrás. Bom, pessoal, eu não sei se eu falei demais, se eu fugi dos temas. Aliás, falar demais, pessoal, porque eu deixo ninguém falar. Então eu sei, por mim, professor, já. Eu sei disso, que eu falo demais. Mas eu espero ter pelo menos deixado alguma pulga atrás na orelha e dado um recado para nós consumidores. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. E toda vez que você passar no supermercado e tiver um consumidor reclamando, para ouvir. Porque às vezes ele precisa de você para dizer para o cara do supermercado, realmente, ele tem direito, você não vai cumprir isso, não. Perfeito. Ou a gente defende os nossos direitos com unhas e dentes, ou eles serão retirados da gente, a gente não vai ter chance de se manifestar, e depois que se retira, não dá para chorar sobre o leite derramado. Então é hora, já passou, nós estamos fazendo isso e a pandemia dificulta muito, mas as comissões de defesa organizadas, as subseções organizadas, irem, por exemplo, ao juiz conversar, fazerem manifestações e petições à Senacom. Todo município de Minas Gerais mandar uma petição para a Senacom dizendo nós precisamos de ter acesso a consumidor.gov como advogados. Nós, advogados, se tivermos outra forma de resolver o problema do nosso cliente, nós vamos buscar. Sem dúvida. Inclusive, a forma mais eficiente. Porque o cliente vai ter resolvido em 2 meses e não em 5 anos. Mas como advogados. E não nos passando pelo cliente. Para o cliente ser respeitado como alguém que tem alguém que conhece do lado dele. Por que a gente não faz isso? Todas as subseções encaminharem uma carta para a Senacom. Eu nem falei isso na nossa comissão estadual, não. Sou meio doido. Mas eu estou falando aqui como Felipe mesmo. Por que a gente não encaminha para a Senacom? Todas as subseções, dizendo da importância de ter essa mudança. Não mudando, mês que vem te manda de novo. Mês que vem, de novo. E botemos outdoor em Brasília. Botemos. Façamos campanha na televisão. Mas se isso não for feito, vai ser de 14-1. Vai ser de 7-1. Bom, agradeço o convite. Essa Senacom tá pesada, viu? Essa Senacom tá difícil. Essa tá difícil. Porque olha direito do consumidor como um custo, um custo desnecessário. Direito não tem custo. Direito é para proteger um valor importante. Se é importante, tem que ser protegido. Então não há direitos que são desnecessários, né? Doutor Luiz, já pega a deixa aí do doutor Felipe para fazer essa cartinha aí para a Senacom. Vai ser a cartinha pioneira, mas pesada, aí o doutor Felipe, vamos fazer uma pesada. Doutor Felipe vai ter que assinar junto com a gente. Aí eu tô falando. Tem que assinar junto. Doutor Felipe, eu gosto muito de prestigiar a nossa audiência. E vocês viram aqui, eu meio agitado, porque eu tô olhando todas as mensagens e tá chegando muita mensagem, né? De colegas advogados, de consumidores, e eu tô muito satisfeito. Então, eu quero deixar um abraço para Berenice, que está dizendo que hoje pegou muitas informações e vai ficar mais encrenqueira com relação aos seus direitos consumeristas. Eu quero mandar um abraço para o Lobo Andrade, o Lobo Nômade Andrade, está sempre com a gente, viaja esse Brasil inteiro e participa de todas as lives. Doutor Guilherme, muito obrigado. Olha, doutora Paula Barreiros, que é professora na área, nossa representante da ESA, está dizendo aqui que a Unidocto, nossa universidade, a Unidocto, tem matéria de direito do consumidor obrigatória. Parabéns para a Unidocto. Olha. Isso precisa ser divulgado, viu? Porque você está formando um advogado do futuro. Perfeito. O futuro. O direito do consumidor é o do presente e do futuro. Quando começar a ter problema de previdência privada, vai precisar de consumerista para trabalhar nesse negócio. É verdade.
Cristiano, nós temos que mandar nosso abraço aqui para doutor Zequinha de Novo Cruzeiro, que está conectado com a gente, não é? Doutor José Cesário, grande abraço. Olha, a doutora Cecília Olímpia está com a gente, muito obrigada. A Ildete Silva, o Geraldinho Vilela está conosco. A Ivana Leal está com a gente, muito obrigado. Quem mais aqui? Opa, olha, a Aline está aqui com a gente, obrigado. Olha, o doutor Yuri, que além de ser nosso colega na comissão da OAB Minas Gerais, ele é o coordenador do PROCON municipal aqui e será o nosso convidado de amanhã. E o doutor Yuri levantou uma questão aqui. Antes, um abraço aqui para Preto de Modesto, que está conosco. Muito obrigado, viu, Preto? E o Yuri está falando aqui com relação ao vazamento de dados, que é permitido pelo INSS e acaba sendo um grande incômodo, principalmente para os consumidores, para os idosos e hipossuficientes, tecnicamente, né? O INSS tem uma responsabilidade grande em relação a isso, não é, professor? Pois não? Posso fazer um comentário sobre isso? Claro! Vamos pensar o seguinte, pessoal. Lembra que eu falei que a gente não dá muito valor àquilo que custa pouco para a gente. Por exemplo, que a gente aceita a balinha de troco, né? Paga os 10% ali, não tem problema. A gente faz o mesmo com os nossos dados. O mesmo. A gente não sabe o valor que tem. Tudo bem, então. Vou só colocar uma questão para vocês. Se vocês sabendo que o Google ganha por ano $5 mil com os dados que são coletados de você usando o Google e você dá de graça, quanto que você cobraria dele para ele ter acesso a isso? É essa pergunta que você tem que fazer. Você está dando de graça. Verdade. Mas a gente precisa disso tudo. A gente precisa usar. Exato. Por isso precisa de uma lei de proteção de dados. Que veio, mas veio meia boca, né? Porque não pode aplicar multa. E depois de vazar os dados de 230 milhões de brasileiros, até de quem já morreu, nós vamos ter problema de fraude de abertura de conta aí a vida inteira. Inclusive, por isso, eu já acho que CPF não é prova para mostrar contrato eletrônico, mas não. Data de aniversário já não é prova, mas não. Tem a minha assinatura física? Você me mandou um documento para eu assinar? Tem não. Então, a gente tem que começar a questionar isso no judiciário. CPF já não é mais dado para identificação da pessoa, depois desses montes de vazamento. Verdade. Agora, nós damos de graça o que vale bilhões de dólares. Bilhões. Se ele fizesse a pergunta para a gente, quanto você quer receber, sabendo que ele ganha 5 mil, eu pediria 3. Pelo menos. Ele dá para a gente um aplicativo para a gente usar. Essa é que é a questão dos dados. E o INSS beira ser criminoso alguns comportamentos, não do INSS, os vazamentos. Né? E que muitas das vezes, hoje está um pouquinho menor, mas ainda existe. A pessoa nem aposentou ainda direito e já está recebendo mensagem de crédito para consignado como aposentado. O banco fica sabendo que ela aposentou antes dela própria, né? Aí o nosso abraço para a doutora Beth França, nossa querida secretária da subseção. Um beijo, Beth. Olha, doutor Ramon Martins, ele está com uma questão aqui muito interessante. Ele está falando a respeito dos exames de Covid que tem vindo com muitos falsos negativos. E as grandes redes de farmácia ou aquelas instituições que estão vendendo os exames de Covid, elas precisam de alguma forma serem responsabilizadas pela repercussão que isso pode acabar criando na transmissão, né, do vírus. Muito obrigado pela reflexão, viu, doutor Ramon? Olha, só comentar com isso do Ramon. E precisa observar, Ramon, uma questão. Qual é o exame e qual o índice de acerto do exame? E principalmente, se o consumidor é avisado antes que aquele exame tenha só 60% de acerto, 75% de acerto, 85% de acerto. Porque isso é fundamental, porque ele está pagando. Se ele não receber essa informação, ele pode pedir o dinheiro dele de volta por falta de esclarecimento. Vai que venderam para ele um teste que tem uma eficácia reduzida. Ou seja, o grau de confiabilidade é reduzido. De 10%.
E aí? Ele está vendendo, é um teste, está disponível. Tá, mas ele é informado isso com clareza. É verdade. Olha, doutor Yuri também fala a respeito... É uma questão política que precisa ser resolvida no Brasil, mas se a gente pegar, por exemplo, todo o valor que a gente teria destinado para poder investir no combate à prevenção da pandemia da Covid, a grande maioria dele está indo para os bancos. O doutor Yuri está falando isso aqui e é uma verdade. O Valério, muito obrigado pela sua presença na nossa live, Valério. E aí, a doutora Valéria está conosco também. Muito obrigado, doutora Valéria. Deixa eu ver o que mais aqui. Doutor Yuri está lembrando uma coisa interessante também. Obrigado pela participação, viu, doutor Yuri? Contrato de empréstimo consignado sem prazo determinado, que acaba virando aquela dívida eterna, né, doutor? Ad eterno. Tem uma coisa interessante, o senhor falou a respeito do cartão de crédito que é enviado, e hoje que a dívida está aparecendo vinculada a um cartão de crédito que é digital. Nós não temos mais o cartão na mão. E o que pior... Eu te aviso por mensagem eletrônica que você acabou de ganhar um cartão de crédito com R$5.000 disponíveis para compra. E o dinheiro já está sendo gasto. Não sou eu que estou gastando, não. Alguém está gastando esse dinheiro. Agora, o que é pior, porque nós já... Boa fé é um valor tão sério, tão caro para nós, mas tão desrespeitado. Quem manda um cartão de crédito para um idoso com R$5.000 liberado tem má fé objetiva. Má fé objetiva. Não tem que saber se ele teve intenção dele. Ele assumiu um risco. Nós precisamos discutir responsabilidade do credor nesse caso. Responsabilidade do credor nesse caso. Idoso deveria ser extremamente mais protegido. É aquele que está mais sujeito aos abusos desses empréstimos. E desconta na folha. Ele recebe lá no mês R$200 e passa necessidade. Porque foi enganado, não intencionalmente, mas pelo lado de cá alguém faltou com o dever de zelo com ele. Isso é um valor ético muito importante. Nós falamos a respeito dessa repercussão na sociedade, mas assim, uma crítica que eu faço, o doutor Cristiano sabe disso, porque nós já conversamos a respeito, é que quando isso chega no Poder Judiciário, a impressão que a gente tem é que nossos queridos julgadores não vão à rua. Nossos queridos julgadores estão precisando ir numa loja comprar uma televisão, estão precisando ir numa operadora de celular e comprar um plano para ver uma venda casada sendo empurrada, para ver um produto com a caixa aberta ser entregue. Parece que eles não entendem a prática da relação consumerista acontecendo. Com relação a essas questões, com essas questões de empréstimo consignado, por exemplo, nós já tivemos decisão que o juiz simplesmente disse, olha, a autora é maior, capaz, assinou o contrato, ela que arca com ele. É um juiz que utiliza o modelo do Código Civil de 16. Sim. Né? Um direito contratual liberal, que desconsidera a construção teórica de direito dos últimos 70 anos. Mas esse é o judiciário. Contra um judiciário, temos os advogados. Não é contra o judiciário. Não é contra o judiciário. O advogado é parceiro do judiciário para alcançar a justiça. É por isso que a gente não tem que ter vergonha de defender o cliente. Tem que ter espírito de corpo para, se um for atacado por um juiz de maneira indevida, no sentido de desrespeitado, ou o juiz negar algo que está claro na lei, os demais mostrarem espírito de corpo e dizer, olha, precisa repensar a sua posição. Não é uma pressão ilícita, tendenciosa, mas é não deixar ninguém sozinho. E por isso que as nossas teses precisam ser construídas, às vezes, tendo os mesmos pontos em comum, para sabermos que aquele pensamento vamos defendê-lo até a última instância, porque a gente acredita nisso. E aí entra de novo o papel da nossa defesa.
Sem dúvida. Doutor Felipe, deixar um abraço aqui para o Ricardo, que está conosco, para o Pio de Castro, que está conosco. O Ramon lembra aqui que o GESP da nossa jurisdição aqui de Teófilo Otoni diminuiu as indenizações por negativação indevida e por outros acidentes de consumo pela metade no exato momento em que estava crescendo a incidência, ou seja, premiou, né? Acabou premiando os infratores com relação a isso. Deixa eu ver quem mais. Geraldinho, um abraço. João Gabriel Prates, muito obrigado pela presença, um abraço. Jailson Pacheco está conosco. Eu falei aqui do Yuri, que está... Yuri deve estar bastante ansioso pela nossa live de amanhã, que está na participação. Guarda, Yuri, para amanhã. Guarda para amanhã. A Rosiane Silva. A Rosiane, um carinho todo especial com ela. Foi minha professora de geografia na 5ª série. Que gracinha. Obrigado, Rose. Um beijo para você. O Wellington Gonçalves... prestígio. O Wellington Valente está conosco. A Cristina Mota também está com a gente. E a Paula fala sobre a dificuldade para rescindir um contrato de telefonia. Nós até comentamos sobre isso, né? É 5, 10, 15, meia hora que você fica ao telefone, né? É só apertar a tecla do cancelar que sua ligação dura 40 minutos, no mínimo. Pois não, doutor? Você tocou no assunto aí de telefone. E aí entra a tese do menosprezo planejado. Isso. Perdão, Cristiano, perdão. Não, ok, doutor. Só porque tocou no assunto aí da telefonia, eu me lembrei de outra situação que eu tive a oportunidade essa semana de presenciar. Um advogado, colega nosso, recusou uma cliente que apareceu para ele com a demanda contra a Oi. Aí ele falou assim, não estou pegando demandas contra a Oi, não, porque ela está em recuperação judicial, e seja não recebe, o negócio está parado. E assim, a Oi está em plena atividade, ela está fazendo os seus negócios normalmente, está ofendendo o consumidor em algumas situações, e aí quando o consumidor busca o judiciário, ela se depara com essa situação. É uma situação muito complicada. O que o senhor acha aí, doutor Felipe? É uma questão da lei de falência, né? De recuperação de empresa, é uma suspensão dessas cobranças, mas é o seguinte, uma hora ela vai sair da recuperação. Então, uma hora a gente vai poder entrar com a execução. Então, é verdade. Então, uma questão de estratégia, né? Uma hora... Agora, a estratégia dela é nos enrolar agora, nós vamos esperar, somos jovens, temos saúde, uma hora a gente executa. Agora, é claro que não resolve o problema imediato do consumidor. Aí nós temos um outro problema. Né? O problema que nós temos talvez seja a não regulação do mercado. As agências reguladoras, ainda que elas dizem sempre que a função delas não é defender o consumidor, se elas lerem o artigo 170 da Constituição, elas vão ver que elas têm que defender o consumidor sim. Não é isso? Sem dúvida. Se elas lerem o 170, elas têm que defender o consumidor também. Claro que ela não é um órgão de defesa do sujeito individual, mas ela defende o grupo, aquele ator econômico. Então, o que acontece de abusos ou de dificuldades ou benesses de não pagamento de multas, essas questões, chega nessa situação de que compensa não cumprir o direito do consumidor. Compensa. Por quê? Porque ninguém me cobra, eu ganho com isso e só você perde. Então é um problema estrutural, é um problema de política pública, não é um problema de governo, ok? É um problema de Estado, é um problema do que nós queremos para essa sociedade. E as empresas prestadoras de serviço, vamos falar de ônibus, mas a gente pode falar de energia elétrica, transporte coletivo, né? Transporte coletivo. Ah, mas isso é relação com o município. Que relação com o município? De nada, está lá no Código de Defesa do Consumidor, a relação de serviço público eficiente. Para. Sem dúvida. Então, aí você tem que precisar de Ministério Público estar do seu lado, e o Ministério Público tem uma atuação, pelo menos em Belo Horizonte, né, na organização deles do Grupo de Defesa do Consumidor. Não sei se funciona tanto assim aí. Aqui em Ouro Preto, a última vez que eu busquei, não existia nenhuma ação civil pública proposta pelo Ministério Público em Ouro Preto, em matéria de defesa do consumidor.
Então, às vezes, a proteção coletiva ela é a mais importante, porque ela resulta num benefício muito maior a partir de uma única ação judicial. Mas são esses aspectos estruturais. Por isso que o direito do consumidor é tão apaixonante, né? Sem dúvida. Por isso que ele acaba se desdobrando em outros aspectos. A gente já está falando de organização do Estado, mas é um valor importante para a gente. Olha, eu quero deixar um último abraço aqui para Manoele Carneiro, que também está conosco. Amanhã, o nosso último dia do segundo circuito de lives vai ser com o Dr. Yuri Rocha, que além de membro da Comissão Estadual de Defesa do Consumidor, da qual eu sou um orgulhoso membro também, Dr. Felipe Comarella aqui, da mesma forma, ele é o nosso coordenador do PROCON municipal. Vai ser prata da casa o dia de amanhã. Doutor Felipe, eu quero te agradecer imensamente pelo seu valioso tempo, pelas palavras que foram ditas para a gente aqui hoje. Muito construtivo. A nossa subseção ela está honrada de você ter recebido o nosso convite e aceitado. Vamos esperar para que essa pandemia possa terminar o quanto antes, para que a gente possa te receber aqui no Vale do Mucuri, que é uma região bonita, extremamente hospitaleira, e para quem gosta de tomar aquela cachaçinha com a carne de sol especial, eu acho que você não vai embora daqui, não. E aqui agora, se chegar, não vai embora daqui. A gente agradece, nos colocamos à disposição e desejamos para você todo o sucesso do mundo. Muitíssimo obrigado. E quero agradecer Dr. Cristiano, viu? Por se conectar conosco aqui na live, né? Pelo carinho de sempre. Pois não, doutor? Luiz, se me permite, Luiz. Claro! Dizem que a gente fala com ardor e com paixão daquilo que mais gosta, né? Daquilo que nos é mais caro. E foi o que nós vimos e ouvimos aqui hoje, com a clareza de exposição do Dr. Felipe Comarella, né? Agradecer mais uma vez pelo tempo que ele dispensou para estar conosco aqui hoje, pela belíssima palestra que ele fez. E é como você disse, Luiz, a gente espera que ele volte mais vezes e, se Deus quiser, muito em breve, presencial. Doutor Felipe, a 28ª subseção da OAB, ela se orgulha muito de ter suas comissões temáticas em plena e efetiva atuação. Principalmente a que eu estou aqui diante, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. É um prazer para nós ter o doutor Luiz Gustavo, o doutor Yuri Rocha, ladeando com o senhor lá na Comissão de Direito do Consumidor, junto à Seccional Mineira da OAB, e tê-los aqui conosco na Comissão de Direito do Consumidor, junto à Seccional da 28ª Subseção da OAB. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença e muito sucesso para o senhor. Eu agradeço demais o convite, a confiança. Espero que eu não tenha falado muita besteira. A ideia aqui é mais inflamar, mais provocar do que dar uma solução, porque a solução a gente só vai encontrar em conjunto. Individualmente, dificilmente a gente vai encontrar a solução. Mas, como a palestra começou com um punk brasileiro, da Plebe Hood, né? Que saudade, como faz falta no Brasil de hoje, o punk. Para quem não ouviu, bota lá um Plebe Hood, um Legião Urbana, que vai entender alguma coisa do que nós estamos dizendo. Mas como você começou com a música Consumo da Plebe Hood, me permite eu fechar com uma outra, do Engenheiros do Havaí, terceira do plural. Eu vou só ler um pedacinho dela, para ver como ela é importante para os consumidores. Ela fala assim: corrida para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora. Corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina. Cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar a sede, querem te sedar. Eu vou lá pro finalzinho. Eles querem te vender,
eles querem te comprar, querem te matar de rir e querem te fazer chorar. Vender, comprar, vendar os olhos, jogar a rede contra a parede. Querem te deixar com sede, não querem te deixar pensar. Quem são eles? Quem eles pensam que são? E eu termino dizendo a vocês, quem são eles? Quem eles pensam que são? Pessoal, muitíssimo obrigado e estamos juntos, e só juntos. Lembre-se, só juntos a gente sai disso. É verdade, é verdade. Professor, doutor Cristiano, não desconectem, por favor. Gente, um grande abraço, até amanhã, neste mesmo bate-perfil e nesta mesma bate-hora. Um abraço.